boa tarde, ou boa noite para os que vão nos assistir no futuro. É uma alegria estar aqui online nessa série maravilhosa que nós estamos falando sobre, na verdade, é o lançamento. É uma semana de festa, hein, essa semana. É o lançamento aqui, gente, ó, do nosso livro. E esse livro aqui, Meu Mundo de Ponta Cabeça, saiu do forno, assim, tá quentinho. Como eu disse, semana de festa aqui, olha. Nós somos do Ministério Fingerprint e nós trabalhamos com famílias. Nós temos um programa chamado Reforma em Família. Então você pode participar, não é? São 10 semanas maravilhosas, do começo, do meio e até o final. É algo muito prático. Então, se você tem interesse em participar desse programa, pode entrar lá no meu Instagram, valeria.cita, com S2Ts, e você vai clicar onde? Vai clicar aqui, olha, lá na bio, não é, do meu perfil, tá escrito lá, olha, eu quero saber mais. Então, você pode entrar e receber várias informações de como fazer esse programa, de como participar desse programa fantástico. E essa semana nós estamos comemorando o lançamento do nosso livro. Então, eu e o Paulo é meu esposo, nós estivemos na Índia por um bom tempo, lá num orfanato, e aqui nesse livro conta as histórias, não é? As histórias de crianças desse orfanato. Então, Meu Mundo de Ponta Cabeça. E hoje nós vamos conversar com a Darleide. Então, cada dia da semana nós estamos aqui com um convidado, com uma convidada especial que está comemorando com a gente, né? Tcharam! Está comemorando com a gente aqui o lançamento desse livro e tudo que a gente faz junto com as famílias. Então, daqui a pouquinho eu vou chamar a Darleide para ela conversar com a gente sobre essa preparação para um outro país. Então, a história desse livro se passa em outro país, lá na Índia, bem longe aqui do nosso Brasil. E como que nós nos preparamos para ir para lá? Então, vou chamar a Darleide aqui, vou convidá-la para ela conversar com a gente. Nós temos muita coisa boa para falar, gente. Então, fica aqui com a gente até o final dessa live. Oi! Oi, bom dia! Bom dia, Darleide, tudo bem? Bem, meu amor, parabéns para você, parabéns para o Paulo, parabéns por ter agora em mãos esse bebezinho, esse livro que vai prosperar na vida de muitas pessoas. Tá lindo, parabéns, parabéns e parabéns. Deus abençoe muito, porque a gente sabe que esse livro é semente na vida de muitas famílias para levar as considerações de uma família que serve a Deus a sério. E vocês têm sido instrumento para isso. Estou muito feliz de ver isso acontecer na vida de vocês. Graças a Deus. Amém. Muito obrigada, Darleide. E assim, ter você aqui comemorando com a gente, não é? Essa semana assim de festa é realmente muito, muito especial. Muito obrigada pelo seu tempo precioso. E agradeço também ao pessoal que está entrando agora na live para ouvir a gente contar sobre algumas coisas de outro país. Então, eu vou, Darleide, contar para o pessoal uma parte, né? Porque aqui nesse livro tem muita história, né? E não vou ficar dando tanto spoiler, mas eu vou contar uma coisa interessante que aconteceu com a gente antes de irmos para lá. Então hoje nós vamos falar sobre discipulado, que faz parte do programa, não é, que nós temos junto com as famílias. Essa palavra discipulado é muito forte. E antes da gente ir para a Índia, nós nos preparamos. Aqui no Brasil, nós nos preparamos para ir para lá. E a gente leu muita coisa sobre a cultura de lá. Nós organizamos as roupas que a gente deveria levar para lá. A gente pesquisou sobre a comida também. E uma coisa interessante que a gente descobriu, Darleide, é que lá eles não usam papel higiênico. Não usam. E para nós, isso é muito estranho, muito estranho. Então o livro chama Meu Mundo de Ponta
né? Meu mundo de ponta cabeça. Quando o pessoal vai tirar foto com a gente, eles fazem assim, não, não, era exatamente assim mesmo. Então, para nós é muito estranho. E a gente levou, né? Separamos, tal, papel higiênico. Lá na Índia tem alguns lugares específicos para estrangeiros. E as crianças um dia, Darlete, perguntaram pra gente, assim, escuta, Sir Paulo, não é? Sir Paulo e Miss Valéria, é verdade que vocês usam papel higiênico? E a gente, para nós é normal, não é? E aí a gente, sim, crianças, nós usamos. E eles assim, credo! Que nojo! E a gente assim, chocado. Por que que vocês acham que nojo? E aí no livro a gente está explicando como é que terminou essa história e como que nós aprendemos com as crianças lá sobre coisas que para nós parece que está de ponta cabeça. E para as crianças também, o nosso mundo muito diferente de ponta cabeça. Mas, minha amiga, eu tô aqui, não é? Nós estamos aqui com você e eu tenho umas perguntas para você sobre discipulado, porque ir para um outro país exige um preparo. E a gente vai conversar hoje sobre coisas espirituais também, mas eu queria fazer uma pergunta pessoal, não é? Nós sabemos, quem te acompanha sabe que você tem uma filha linda, muito, muito especial, e ela não mora aqui no Brasil, não é, Darleide? Ela mora em outro país. Como é que é isso? Como é que é, assim, preparar uma filha, não é? E aí a filha vai para outro país. Conta pra gente um pouquinho como é que é essa trajetória. E até hoje, não é? Até hoje, Valéria. A gente precisa pensar que, ao falar sobre preparar os filhos, a gente primeiro fala de preparar a si próprio, de se permitir viver uma realidade como pai e como mãe, de liberalidade, para que essa experiência da paternidade, da maternidade, seja algo de aprendizado e não de alguma coisa que venha aprender os seus filhos na perna da mesa de casa, para que eles não saiam perto de você. Pais e mães, por mais que sejam muito amorosos com seus filhos, apegados com seus filhos, eles precisam considerar, a gente precisa considerar sempre, que os filhos não são nossos, que eles são nos emprestados para que nós os ajudemos a se desenvolver ou no processo de desenvolvimento na vida, mas que eles precisarão para que, de modo saudável, possam viver a vida deles na direção que for melhor, que caiba dentro do planejamento, do desejo. Eu, enquanto mãe, juntamente com meu marido, nós sempre tivemos em mente que, por termos uma única filha até aquele momento, e ainda hoje nós temos apenas uma filha, nossa primeira filha morreu, então nós temos somente a segunda filha. Nós tínhamos em mente que a nossa filha seria preparada para o mundo, para viver o que houvesse para ser vivido por ela. E por ser filha única, nós tínhamos muito medo de que ela fosse mimada, que fosse muito apegada. Então, nós nos preparamos para libertar a nossa filha dessa possibilidade. Então, muito cedo, nós a enviamos para estudar fora, para estudar num dos nossos colégios aqui no Brasil, no mesmo estado, mas fora de casa. Eu tinha a impressão de que lá ela poderia, e tinha uma convicção de que lá ela poderia aprender a ser mais autônoma ainda do que o que ela já era, que ela poderia viver experiências de autocuidado, de autorresponsabilidade, ainda mais do que ela já vivia em casa com a gente. Então isso começou desde cedo, mas primeiro com o aprendizado nosso. Não foi preparando a nossa filha para tal, foi primeiro nos preparando de que precisaria haver esse desapego e esse cuidado de ver a nossa filha se desenvolver, de ter autonomia na vida, para conhecer lá fora, como é lá fora, mas especialmente debaixo da graça, dos princípios e dos valores cristãos nos quais nós acreditávamos. Amém. E hoje, até hoje, ela mora fora do Brasil. Bom, aí então eu vou te contar logo assim um resumo da trajetória.
lá do colégio, ela termina o ensino médio, depois faz a faculdade, mas antes de terminar a faculdade, aí ela tinha cerca de 18 anos de idade, ela foi estudar fora, foi estudar inglês na Inglaterra. De lá, ela pediu, será que eu poderia estudar inglês, mas no Líbano? Mas a gente assim, mas no Líbano? O que tem a ver estudar inglês no Líbano? Não faz sentido. Você está na Inglaterra, você está num bom colégio. Como assim? Mas ela tinha o ideal de aproveitar para, no Líbano, também viver alguma experiência missionária, de conhecer uma outra Uau. e que ela pudesse ter uma visão cultural também relacionado a, ou especialmente relacionado à missão. Ela tinha o coração assim muito voltado para a missão desde cedo. Com 13 anos de idade, ela quis participar da missão Caleb, por exemplo, em Recife, e não podia. O ideal seria que tivesse 15 anos de idade à época, não sei se mudou, mas eu consegui que ela, com pessoas que pudessem cuidar melhor dela, ela fosse com 13 anos de idade fazer missão num lugarzinho bem distante lá em Recife, acho que foi por ali. Foi no estado, mas não sei se tão perto de Recife, enfim. E aí foi fazer missão na Amazônia, então era algo do coração dela. Então, quando ela pede para sair lá da Inglaterra, de Londres, onde ela estava, para ir para o Líbano, ela tinha esse ideal de missão. Então, já era alguma coisa semeada no coração dela. Até porque nós, os pais, nós vivíamos uma vida de missão, nós mudamos muitas vezes, nós servimos a igreja durante ela já nasceu nesse ambiente de servir, de obreiros, de trabalharmos em comunicação mais para a igreja. Esse é o ambiente dela, missão, missão. E então ela vai para o Líbano. No Líbano estávamos, então, ok, você vai aprender aí o seu inglês no Líbano. E num certo dia ela nos aborda dizendo assim, mami, papi, será que vocês concordariam que eu fosse para a Índia? Mas Sério? você não vai me dizer que você vai estudar inglês na Índia, não é possível. Ela disse, não, eu já estou concluindo aqui, vocês sabem disso, mas aí antes de eu voltar para casa, eu gostaria de ir para a Índia. E aí nós ficamos, meu Deus, mas o que essa garota vai fazer na Índia? E não era acompanhada, Valéria, não era com um grupo de Era jovens, ela, não é? Era ela. era ela com um mochilão nas costas. E uma menina. O que ela vai fazer na Índia? Você melhor do que eu sabe. Eu não sei exatamente como é a vivência para as mulheres na Índia. Chegar lá uma moça, sabe? Assim, aí os amigos falavam assim, Darlene, você é louca. Falava meu marido, o que vocês têm na cabeça? Como é que vocês vão fazer isso? Deixar sua filha ir? Mas meu marido ficou um pouquinho mais resistente no primeiro momento, mas teve um momento que ela falou assim, não foi para isso que vocês me criaram? E eu disse, Ah, epa! oh. Ai, ai, ai. Checkmate, né, Darlene? Checkmate. E outro dia a gente contava isso para ela de novo, nós relembrávamos essa história, e ela dizia assim, eu nem lembro que eu tinha falado isso, mami, mas você foi tão certeira, que seu pai imediatamente já disse, ok, vamos lá, vai comprar a passagem dela. E ela fez uma foto diante de um espelho, no banheiro do aeroporto, e mandou para a gente e disse, estou indo. Agora, quando chegar lá na Índia, vou tomar um trem, vou fazer tal parada, e alguém vai estar, um pastor vai estar me esperando em tal estação, mas assim, eu não tenho telefone, não vou ter o número, o sinal, sei lá, que não teria como fazer contato com a gente por pelo menos 3 dias, Valéria. Ah, então. Por isso que eu digo assim, não é preparar o filho somente, é você se preparar, é você ter em mente qual é o propósito de você ter um filho, ou uma filha, ou Verdade. e o que você pretende testemunhar na vida deles. Então, esse preparo é primeiro nosso. Imagina, você fica 3 dias sem contato com a sua filha e ela está indo para a Índia, ela está na Índia. E então, quando ela já estava na companhia do pastor e já estava no colégio para onde ela foi levada, então ela fez contato, estava tudo bem. Então, ela fez uma temporada aí na Índia, cerca de 1 mês, se não me engano, como auxiliar de classe numa escola aí na Índia. E ela até hoje morre de saudade de todas as experiências dela. Então, hoje, ela mora na Alemanha, está casada, mora na Alemanha, mas assim, experiências de missão está no coração dela desde muito cedo.
Hoje ela está lá estudando especificamente, começou agora uma segunda graduação, ela é jornalista, agora fazendo uma segunda graduação, que é um outro milagre também, por causa do alemão, enfim. Mas nós temos o prazer de ver que Deus foi misericordioso com a gente, de nos dar esse presente de ver a nossa filha ter o espírito missionário, ter o espírito aventureiro, ter o espírito de confiança, de fé e de não ter se desviado dos princípios, dos valores, muito pelo contrário, cada dia mais firme de que é Deus a nossa rocha e a nossa segurança. E, Amém. bom, já falei demais. Uau! Eu não sabia disso, Darleide, que a sua filha tinha ficado na Índia. Quanto tempo ela ficou lá? Eu tenho a impressão que foi cerca de um mês e meio, alguma coisa assim, mas Aham, intenso para ela, porque essas histórias que você certeza. ela via na prática assim a forma de educar, né, como os professores educavam em alguns aspectos diferentes do que se faz aqui no Brasil, e ela ficava assim, muito impressionada e amava aquelas crianças e até hoje ela é muito apaixonada, muito apaixonada. Eu entendo ela, com certeza. Eu e o Paulo entendemos muito bem, porque realmente a Índia é um país muito diferente do nosso, a cultura é totalmente diferente. Mas as pessoas, elas são maravilhosas lá. E nós nos apaixonamos muito fácil pelos indianos. E imagino que a experiência que a sua filha teve de um mês, eu sinto isso, sabe, Darleide, na missão. A missão, ela nos dá muitos presentes. Um dos maiores presentes são as pessoas que Deus coloca no nosso caminho de presentes, assim, olha, conhece mais esse, mais essa e mais esse aqui. E essa vontade, esse desejo de estarmos sempre juntos é muito forte, porque a separação é muito dolorida. É como se, você sabe disso, não é? Você também é missionário, sua família é missionária, é assim, vai ficando um pedacinhos do coração em vários, em vários lugares. E realmente imagino que a experiência dela de um mês equivale a um ano. Era isso que eu sentia lá na Índia, porque é tudo tão intenso, que é algo realmente muito, muito especial. E isso me faz lembrar, assim, você contando essa questão da sua família ser missão, da sua filha nascer num ambiente missionário, e fantástico o que você disse, muito mais do que preparar os filhos para a missão. Eu preciso estar preparada na minha maternidade, eu preciso estar preparada na minha paternidade para poder deixar, não é, eles voarem. E o checkmate que ela deu em vocês foi top, hein? Foi, foi, foi certeiro. Incrível, incrível. Não foi para isso que vocês me criaram? E talvez ali tenha sido assim a virada de chave, até para a gente também se dar conta de que nós tínhamos feito esse caminho mesmo com ela. E eu nunca esqueci dessa frase. Ela acabou esquecendo de nos ter dito isso, mas eu nunca esqueci, porque foi de fato muito impactante. E é isso mesmo, a gente precisa, e até hoje eu falo para as pessoas, para as famílias, como estou falando aqui mais uma vez, de que é primeiro com a gente, porque eles nascem e a primeira linguagem é o que eles veem. Não é o que eles entendem de palavras, mas é o que eles veem na vida da gente. E sabe, Valéria, obviamente que nós sabemos que fazer missão não é somente ir para países distantes. Não é só ir Exato. para a Índia, para o Líbano, onde quer que seja. Missão, primeiro, você vive dentro de casa. Quando a minha filha nasce, eu já trabalhava em comunicação, já trabalhava em rádios da igreja, já trabalhava, viemos para a televisão, era esse ambiente. E para muitas pessoas, quem trabalha para a igreja, no rádio, na televisão, são pessoas que aparecem, então são pessoas que ganham muito bem, que se tornam conhecidas, populares, e que não sabem que isso não é missão. Missão é quando você vai fazer um trabalho assim em terras distantes. Isso não é missão, porque você faz um trabalho na televisão, isso é ser estrelinha, sabe? Os famosinhos. Gente, é uma ideia tão distorcida do que é missão que a gente acaba Verdade.
considerando até mesmo os pequenos papéis na vida, que não é nem o que aparece para muita gente, não é nem o que se faz no além-mar, é primeiro o que a gente faz dentro de casa. Tem missão na vida que você faz, tem missão. Tem missão no banho que você dá para uma criança e o que você faz enquanto você dá banho, que história você conta, que princípios você compartilha, que vida você tem dentro de casa, conjugalmente falando, você e o seu marido, quais são as conversas que vocês têm dentro de casa, quais são os planos, quais são os sonhos, quais são as alegrias que vocês vivem dentro de casa. Missão é primeiro dentro de casa. E para se alguém pensa, missionários, na televisão, isso é missão. Se você não enxerga missão em qualquer atividade na vida, até como pedreiro, sendo missionário como pedreiro, como mecânico, como caixa de supermercado, você não vê missão na atividade que você exerce, você não sabe que de fato é missão. Então, eu acho verdade. Isso para as pessoas não esquecerem que a missão primeiro começa dentro de casa, nas pequenas atividades e nas grandiosas atividades que se fazem dentro de casa, como educar um filho. Com certeza, Darleide. Eu e o Paulo, nós somos chamados para capacitação, formações de missionários, e a gente fala muito isso para os jovens, porque às vezes eles falam assim, puxa, eu quero ser missionário lá na China, quero ir para a Índia, quero ir para o outro lado do mundo. E a gente fala, então, mas a missão começa dentro de casa primeiro. A missão pode ser do outro lado do mundo ou do outro lado da sua rua, lá com seu vizinho. Isso é missão. Eu também gosto muito da história dos valdenses, não é? Então, quem está aqui não conhece a história dos valdenses, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada. E eram praticamente pessoas, né? Eu gosto de pensar assim, eu sou uma profissional, não é? Mas a minha profissão, ela é disfarçada, porque de verdade eu sou uma missionária. Então, se eu sou uma enfermeira, eu sou uma missionária. Se eu sou um mecânico, eu sou um missionário. Se eu trabalho na TV, eu sou uma missionária. Dentro de casa, como mãe, você é uma verdadeira missionária. Dentro de casa, como pai, você é um grande missionário, porque a sua missão está ali na sua frente. É a sua turminha, mas que começa com você também. E isso me faz lembrar, Darleide, de uma das mães que fez parte do nosso programa. Então, quem está aqui com a gente, acompanhando, segue a Darleide, não é? E é do nosso grupo, as famílias do nosso grupo segue a Darleide, porque ela fala muito sobre tanta coisa maravilhosa, em especial sobre família, não é? No programa Consultório de Família na Rede Novo Tempo. E nós trabalhamos com um ministério chamado Fingerprint, que trabalha com famílias. Então, nós temos um programa de 10 semanas, programa prático mesmo, que faz tudo isso que a gente está conversando aqui. É culto familiar, é cuidar de mim, sabe? Como mãe, como pai, é a missão, é a questão de organizar valores, regras e consequências dentro de casa, rotina. E assim, a gente percebe, Darleide, que os pais, eles passam por uma transformação prática. E um dia, né, antes de entrar na segunda pergunta, uma mãe falou assim para mim, Valéria, de tudo isso que eu estou vivendo nesse programa, que está sendo praticamente um divisor de águas na minha vida, eu tenho um sonho agora. Nunca esqueci essa frase e eu perguntei para ela se eu podia falar essa frase. Não é? Ela pode, claro. E aí ela falou assim, eu tenho um sonho que eu não tinha. Eu quero educar 2 missionárias. Ela tem 2 princesinhas, lindas as princesinhas dela. E eu fiquei impactada com aquilo, sabe? E aí vai ao encontro do que você está falando, de começa comigo. Começa aqui, não é? Comigo. E aí sim eu posso pensar em um sonho que eu não tinha como mãe, em um sonho que eu não tinha como pai, mas agora eu tenho. Quero educar 2 missionários, 3 missionários, 4. Quantas, a gente vai pensar em Salmo 127, né, Darleide? Quantas flechinhas você tem aí na sua aljava, não é? Felizes são aqueles que têm muitas. Então, tem uma família que estava com a gente e ela assim, eu tenho 5 filhos, Valério. Amém? Amém? Que bênção, não é? Que bênção. Enfim,
Mas, Darleide, como é Eu que estou é? indo, e antes Pois de não, você ir para outra pergunta, pois não. eu acho que vale a gente lembrar que muitas mulheres, muitos homens, nunca fizeram uma viagem missionária, nunca pregaram nem ao menos um sermão no púlpito, nunca formaram uma igreja, enfim, talvez nem deram estudos bíblicos lá fora, mas sabe-se de muitos missionários, de muitos homens e mulheres que impactaram a história do cristianismo na Terra porque foram educados por pais e mães tementes a Deus. Mães que nunca pregaram um sermão, mas entregaram para o mundo um pregador. Entregaram para o mundo um grande missionário, alguém que fez mudanças, que levou mudanças por meio da palavra de Deus a vilas inteiras, cidades inteiras e ao mundo inteiro. Tudo se deve a um pai e uma mãe tementes a Deus. Ou uma mãe somente, ou um pai somente, mas tudo começa dentro de casa, numa família temente a Deus, principalmente, né? Principalmente. Deus tem outros métodos, tem homens e mulheres que se tornaram grandes instrumentos nas mãos de Deus, mas que eram frutos de um lar perturbado, de um lar destruído muitas vezes, mas que depois tiveram um encontro real com Jesus e fizeram a diferença porque Jesus fez a diferença primeiro. Mas eu digo isso a respeito da família porque sabemos é o alvo de Satanás, destruir a família, destruir o homem, destruir a mulher, torná-los uma coisa qualquer, destruir o propósito de Deus com a família na terra e o seu trabalho juntamente com Paulo, e eu sei que o meu também, de muitas pessoas que estão aqui também ligadas com a gente, é manter essa família, a família que nós temos, com os prejuízos que existem por conta do pecado. Não somos perfeitos, nós erramos na maternidade, nós erramos na paternidade, nós erramos em tantas coisas, mas naquilo que Deus erramos, quando Deus vê que nosso coração tem o desejo de servir a Deus, mas erramos porque somos pecaminosos, pecadores, e não tem misericórdia de nós e acerta o nosso caminho, mas que o nosso coração esteja diante do Senhor como propósito de servi-lo e apresentar a Ele os nossos filhos. Ai, que lindo, que especial que você falou agora, porque os pais, eles se sentem muito culpados, não é? E a culpa, ela deixa a gente no chão da derrota. E Deus não quer isso. Deus quer ver pais e mães felizes. Pais e mães, assim, que não desistem. E esse orfanato, Darleide, que nós moramos por um bom tempo com essas crianças, muitas delas eram vendidas. Então, no lugar onde nós estávamos, facilmente você comprava uma criança por $50. E neste lugar, muitas das crianças ali, algumas eram compradas para serem salvas. E nós falávamos assim para eles. Então, você falou de lares desestruturados, mas que, pela misericórdia de Deus, não é? Saem grandes missionários, saem pessoas assim, realmente com desejo de servir. E a gente falava assim para as crianças: quem vocês são? Então, quem lê o livro vai ver lá. São 53, tá? No finalzinho aqui do livro, as fotos reais deles, não é? E o livro tá cheio de QR Code. Então, família que está aqui com a gente, a turminha da sua casa é geração alfa. Então, tem QR Code aqui que torna, não é? O livro torna, assim, algo muito visível e vivo. E a gente falava assim para eles: quem vocês são? A eles: Little Soldiers. Nós somos pequenos soldados. E a gente, é isso mesmo. E nós usamos muitos métodos evangelísticos diferentes. Um deles foi a música, a saúde, porque lá a gente não pode falar abertamente sobre a palavra de Deus, sobre Cristo. E um dia, um deles falou assim para mim: Miss Valéria, quando vocês forem embora, como que a gente vai ficar? Como que vai ser? Não, imagina, não é? E o coração, assim, a gente sabia que era por um período, e eu lembro que eu falei para ele assim: vocês vão continuar fazendo tudo o que nós aprendemos juntos aqui. Ele: isso mesmo. A gente vai continuar tocando flauta, não é? Isso aí. E fazendo feira de saúde na vila, não é? Isso mesmo. Porque o que você é,
Eu sou um little soldier. Eu sou um pequeno soldado. Então, isso para nós tem sido algo muito especial e a gente vê as famílias acreditando, sabe? Não existe família perfeita, mas pode existir família feliz. Pode existir família feliz e a gente acredita nisso. E por isso que nós trabalhamos por conta desses ministérios. Então, quem está aqui, gente, quem está aqui quiser ler esse livro, entra lá no perfil da minha bio, vai lá, o que é bio, o que é perfil, tá lá no Instagram, não é? Você clica aqui e você vai poder conversar com a gente. A Darleide também tem nossos contatos. Enfim, tem muita história especial. E aí, Darleide, tô aqui olhando o tempo, né? É tão bom falar com você, é tão gostoso conversar com você. Ontem nós estivemos com o pastor Michelson Borges, a gente falou sobre culto familiar. Antes de ontem, com a Wélida Dancini, psicóloga, e a gente falou sobre como cuidar da gente. Amanhã, gente, amanhã, quem conhece aí o pastor Eleazar, do Fala Sério Pastor, a gente vai conversar sobre valores, regras e consequências. E aí eu tô de olho aqui no tempo. Darleide, você tem uma filha fora do país. E você se preparou, não é? Você e seu esposo se prepararam, viveram a missão dentro de casa e hoje vocês entendem a vida que ela escolheu, não é? Como missão. E agora falando da parte espiritual, a gente está aqui de passagem. A gente está aqui nesse mundo de passagem. Esse não é o plano de Deus, não era o plano original de Deus, mas ele deixou esperança para nós, de um novo céu, de uma nova terra. E como que você enxerga isso, Darleide? Como preparar? Como que a gente se prepara para ir para esse novo país, não é? Para viver nesse novo lugar? A gente primeiro precisa conhecer quem nos convida para ir a outro lugar. Não é nem o lugar em si, mas é quem nos convida para estar lá. Quem estará lá para nos receber? Melhor ainda, quem é que vem nos buscar? Então, a nossa concentração deve estar em Jesus Cristo. Se nós estamos falando de missão, nós estamos falando de uma missão que nos foi dada por Jesus Cristo. Ontem eu falava numa mentoria sobre ter filhos e eu perguntava para as mães: por que ter filhos agora em 2021, 2022? Qual é o seu propósito? Porque se não for ensinar os nossos filhos a amar Jesus, nós que somos cristãos, se não estamos dispostos a ter filhos com propósito, assim, acima de todos os outros desejos e sonhos que temos para um filho, de que ele estude, dê certo, seja feliz na vida, etc, etc. Mas se não tivermos como propósito, primeiro, ensinar os nossos filhos a amar Jesus, então nós não temos compreensão a respeito disso que você está perguntando. Uau. A chave para que a gente entenda o que é missão, o que é a realidade divina, celestial, a volta de Jesus, precisa estar centrada em Jesus Cristo. Seu filho ama Jesus, o meu desejo e o desejo do meu marido era que a nossa filha aprendesse a amar Jesus. Que ela tivesse em mente que ir fazer missão não era sair com a galera. Eu lembro que ela, com 13 anos de idade, naquela primeira missão que ela fez para Recife, ela um dia nos ligou e falou assim: Mami, ora pelo seu Severino, é um nome assim, ora por ele, mãe. Mami, ele tem 3 esposas. E eu, oi? Onde você tá? Ai, Darleide. Como é que é, filha? Deixa eu falar com o coordenador agora. E aí nós estamos pregando, dando estudo bíblico para ele, mas ele tem 3. Uma é a mulher primeira com quem ele casou e as outras 2 vieram depois. E eu, oi, como assim? Né? Deixa eu entender isso. E ela estava envolvida com o drama da vida real. E ela sabia que o que iria mudar a vida do seu Severino era se ele conhecesse Jesus, se ele estudasse a Bíblia, se ele conhecesse a realidade celestial.
Então você vê o que uma menina com 13 anos estava vivendo. Não era fazendo vídeo para o TikTok, não era consumindo TikTok, não era consumindo roupa, sapato. Ela estava vivenciando os dramas da vida real, na vida do seu Severino, na vida da Dona Maria. E o que ela tinha em mente que era o que iria mudar a vida do seu Severino e da Dona Maria era conhecer Jesus. Então, o que vai nos fazer ter ideia de como a gente supera, de como a gente enfrenta, de como a gente resolve, de como a gente vai para cima dos dramas da vida, é o quanto a gente tem a vivência com Cristo. Cristo. Ensine para os seus filhos Jesus Cristo. Ensine o que agrada a Jesus Cristo. Ensine sobre o reino de Deus. Ensine o que é ser esse pequeno soldado no reino de Deus. É simplesmente batalhar uma batalha que já está ganha, porque Jesus Cristo já venceu por nós. Nós só precisamos contar às pessoas de que Jesus Cristo venceu por nós, porque muitas delas não sabem que Jesus Cristo é vencedor e porque Ele é vencedor, nós somos vencedores também em Cristo. Então, eu sinto muita necessidade de que os pais tenham isso em mente, de que a grande missão de cada um de nós é ensinar os nossos filhos a amar Jesus, para que a gente então consiga vislumbrar o que é o céu, o que é a nova terra, porque eu sei quem é Jesus. Então, o céu e a nova terra faz sentido, porque lá eu vou encontrar Jesus. Ai, que lindo, gente, que lindo, que especial. Sempre uma inspiração tá conversando com você, Darleide, te ouvir. Realmente nós somos representantes de Jesus para os nossos filhos, não é? Porque para eles é algo muito abstrato. Amei em uma entrevista que você fez, acho que foi a semana passada, retrasada, sobre a fé, não é? Como desenvolver a fé nas crianças, nos adolescentes, essa vida com propósito, sabe? Que a gente precisa acordar. E eu gosto muito, assim, em pensar que crianças pequenas pode ter histórias assim, sabe? Eu sou um pequeno soldado. Eu quero falar de Jesus. E em países desafiadores como Índia ou como países como a gente conhece da janela 1040, não é? Aquela janela lá que é uma questão, não é, de área no globo terrestre. Alguns países que você não pode falar sobre Cristo. E aí a gente entra numa outra janela 014. O que é isso, Valéria? Janela 014. É uma janela também que é uma pesquisa interessantíssima, muito interessante, que mostra como que exatamente na idade de 0 a 14 ou de 4 a 14 anos, nós somos alcançados por Cristo. E eu falo isso, Darleide, porque eu fui. Quando eu tinha 6 anos de idade, meus vizinhos me convidaram para ir para a igreja e meus pais deixaram. Então, o que você disse é pura verdade. Minha mãe, nunca vi minha mãe pregando, não é? Meu pai, ele ainda não é cristão assim oficial, mas eu sei que no coração ele é. E sempre apoiou a gente. Hoje, eu e o Paulo estamos aí na missão. Já há muitos anos ficamos fora do Brasil, hoje a gente está aqui no Brasil. Minha irmã e meu cunhado, nossa sobrinha, tem um projeto lindo de missão também, chamado Mãos. E eles têm tem parceria com o Conselho Tutelar. Lindíssimo projeto. E o meu irmão e a minha outra cunhada moram na Jordânia. Com o nosso sobrinho, Caio, um bebê. E estão lá, na Jordânia, vivendo em missão. E a minha mãe fez o quê? E meu pai? Prepararam, não é? Apoiaram, se prepararam também. Então, isso realmente é muito, muito especial. E eles fizeram com que a gente conhecesse o que você falou maravilhoso, conhecesse a Cristo. Porque eu não quero estar num lugar com pessoas ou com alguém que eu não confio, que eu não gosto. Mas se eu conheço, se eu confio, é para lá que eu quero ir. Com certeza, é para esse país, é para esse lugar. E eu gosto muito de falar para as famílias
que assim, existem coisas importantes de base. Então, a gente acredita como ministério, assim, na Bíblia como fonte da verdade, na natureza, sala de aula interativa, no trabalho útil e nas experiências da vida que você citou aí, sua filha com 13 anos lá. Imagina, você ficou passada, né? Como, filha? O que é? 3 esposas. Como é que é essa história? Então, é a vida real, não é? É a vida real, é o propósito. E mesmo no TikTok, mesmo nas redes sociais. Então, esse domingo nós falamos sobre redes sociais também. Eu preciso ter propósito. Eu falo para as mães, se o seu filho ou a sua filha quer um TikTok, quer um Instagram, a pergunta é, para quê? Para quê? E se a resposta não tiver relação com o propósito que você acredita como família, não tem muito sentido, não é mesmo? Então, os pais que estão aqui, as famílias que estão aqui, olha, quero encorajar vocês a se prepararem, como a Darlene falou, se preparem, não é? Para vocês prepararem os seus filhos para a missão. E aí a gente está partindo aí já para o finalzinho da nossa... lágrimas. Queria ficar umas 2 horas aqui conversando com você, Darlene. Mas como é que a gente prepara, Darlene, na prática, as nossas crianças, os bebês, os adolescentes? Como é que a gente prepara a turma em casa para se apaixonar de verdade por Jesus e para desejar ir para esse país? Porque eu posso não querer ir. Ah, não, lá vai ser muito chato. Não, essa pessoa eu nem conheço, não é? De Jesus, eu não conheço ele de verdade. Então, como que os pais, o que você poderia falar para os pais na prática, nesse preparo? Eu tenho muita convicção de que a grande lição para os nossos filhos é o clima do ambiente. Sabe, o ambiente onde essas crianças estão, desde o bebê de colo, até mesmo antes de um bebê nascer. Os estudos já demonstram isso há bastante tempo, de que os registros das emoções da mãe, dos sentimentos da mãe, ficam na criança. Vem junto com o DNA, o que ficou impresso nessa vidinha em desenvolvimento, mesmo antes de ela vir ao mundo propriamente dito, mas enquanto ela já estava se desenvolvendo. Nos primeiros dias, nos primeiros anos, nos primeiros 1000 dias, né, que são os primeiros 3 anos, basicamente, principalmente nessa primeira infância, até os 7 anos, as memórias, as boas memórias, o clima, as sensações que uma criança tem por conta do tom de voz dos seus pais, da música que eles escutam, da história que eles escutam, dessa realidade que fica melhor registrada quando o ambiente contribui. Digo isso, Valéria, porque muitas vezes não será funcional que depois de muitos gritos, desavenças, falta de organização, indisciplina, uma brigaiada na casa, Uma guerra. uma guerra em casa, e num dado momento eu disse, menino, vamos fazer o culto agora. Aí a criança fica assim, ela relaciona culto, brigas, gritos, Deus. Eu nunca vi Deus. Criança nunca viu. Nós não vimos, imagina uma criança, né? Que ela não tem como construir. Concreto. Né? Não tem como, ela não lida com o concreto. Então, quem é Deus? Quem é que transmite Deus para a vida dela? É o pai, é a mãe. Mas o ambiente dela é de muito conflito. E aí, de vez em quando, insere-se ali o nome de Deus, a Bíblia, Parece. o culto. Aí a criança associa Deus a algo assim. Então, se alguém vai falar de céu, ela pode pensar, mas céu? Se o céu for parecido com a minha casa, eu não quero. Então, eu queria, para não me estender demais aqui nas respostas, né, na resposta, e porque o nosso tempo já foi, justamente que a gente dá respostas longas, né, Valéria? Mas o bom da internet é que a gente precisa ficar preso demais ao tempo. A gente pode voltar e fazer a live também. Oba, já entendi, hein? Então, ó, gente, está registrado aqui, próxima live. Mas vejam bem,
Eu queria chamar a atenção para o ambiente, para o clima, sabe? Aquele lugar onde talvez você não seja um especialista em fazer cultos interessantíssimos, em realizar grandes coisas. Você é alguém simples, você é alguém que talvez nem tenha muito tempo, você trabalha fora, mas esforce-se por criar boas memórias no coração dos seus filhos, boas memórias, bons sentimentos, boas lembranças. Pode até ser que daqui a alguns anos o seu filho, a sua filha tenha escolhido, quem sabe, algum outro caminho, mas ele sempre tem em mente aquela memória de que o ambiente onde ele foi criado, o lugar onde ele viveu os seus primeiros anos, a companhia do seu pai e de sua mãe, tinha desavenças? Tinha. Famílias têm suas desavenças, Não. têm seus desencontros, mas havia um clima amistoso. Havia um clima de misericórdia, havia um clima de perdão, havia um clima de motivação para quando cair, levanta, filho. Olha, ontem não foi legal, mas hoje vai ser, sabe? Isso tudo tem a ver com o ambiente, Valéria. Eu queria pontuar isso, porque muitas vezes passa despercebido. Fazer um É culto, verdade. ler a Bíblia, ir na igreja, fazer missão, mas a gente esquece que o ambiente onde se forja uma criança precisa ser um ambiente minimamente saudável, minimamente pacífico, generoso, amoroso, gentil. Eu vou usar essa palavra, minimamente gentil, para ela fazer uma correspondência de que Deus é gentil. Ele é firme também, como são os pais, ou deveriam ser. Mas ele Uhum. também é gentil, ele é amoroso, ele me faz sentido, porque na minha casa eu vejo sentido no meu pai e na minha mãe. Ai, que lindo! Darleide, tô lembrando da nossa última live. Eu e o Paulo estávamos lá na Jordânia. Foi agora, foi esse ano em janeiro, não é? E a série chamava Educação em Guerra. E você falou uma coisa que eu nunca esqueci. Você falou que a gente estava falando que a nossa casa é um quartel-general, não é? Um headquarter. E você falou, mas tem que ser um quartel-general do amor. Tem que ser um quartel-general do amor. E eu fiquei com isso, falei, uau, é verdade. A gente tem que ensinar amor, e praticar amor dentro do lar. E nós temos uma metodologia que a gente usa no programa que chama Metodologia 3-2-1. Aí os pais falam assim, acho que eu já sei o que que é. É que eu falo, 3, 2, 1 e o chinelo vai voar, né? E aí a gente vai para Colossenses 3-2-1. Colossenses 3-21. Pais, não irritem os seus filhos para eles não desanimarem. Os pais ficam, como? Como? Porque, porque o negócio aqui em casa é de manhã até a noite, eles me irritando. Mas aí é o que você acabou de falar. Quando eu percebo que começa comigo, e eu falo muito isso para as famílias, não é culpa, é senso de responsabilidade. Então eu saio aqui da culpa, eu vou para o senso da responsabilidade. Eu vou mais, eu vou para a alegria da responsabilidade, para o privilégio. Herança do Senhor são os filhos, né? Então tá lá na aljava, as suas flechinhas. E a gente percebe que é isso mesmo. Quando eu tenho um ambiente com rotina, quando eu tenho um ambiente com culto familiar, com o meu culto pessoal, quando eu organizo os valores, as regras, as consequências, um estilo de vida saudável, a minha casa fica mais leve. Mas eu também quero incrementar com a seguinte percepção. Os pais e as mães, quando nós nos irritamos, nós muitas vezes dizemos que estamos irritados porque a criança nos irritou, o nosso filho nos irritou. E a gente não para pensar no que está irritando a gente dentro da gente primeiro. Muitas vezes as mães estão estressadas, cansadas, sobrecarregadas, os pais também, com suas dificuldades, dificuldades financeiras, dificuldades de modo geral e que impactam a saúde mental dos pais e das mães. A gente não pode esquecer de que nós estamos falando de seres humanos, finitos, com suas dimensões da vida, muitas vezes desatendidas, em falta. Então, como está a saúde mental do pai e da mãe? Quais são as questões internas que você ainda não resolveu? Quais são os seus traumas? Muitas vezes tem mães traumatizadas
e por isso traumatizando filhos. Tem pais traumatizados e porque são traumatizados, estão traumatizando seus filhos. Ou seja, eles são pais e mães feridos que ferem seus filhos. Ferem com uma disciplina muito rígida, por isso que nós falávamos naquela live sobre cuidado com a ideia do quartel, porque faz sentido no que diz respeito à ordem, à disciplina, mas a gente não pode lidar com as crianças com a rigidez de um quartel, com a rigidez de que um general impõe aos seus soldados, muitas vezes até colocando-os sob castigo, sob pena de uma disciplina muito pesada. Nós precisamos nos lembrar que nós estamos falando de crianças que estão sendo moldadas, que são muito sensíveis, que têm uma mente sensível. Então eu volto para não abrirmos demais aqui essa janela, porque ela dá uma outra live. Eu considero que é muito importante que você traga, inclusive, mais profissionais para falar sobre a saúde emocional dos pais, porque os traumas, e eu tenho uma indicação muito legal para te fazer, de um psiquiatra, que vai te ajudar muito nessa questão dos traumas das pessoas, de como isso influencia na família. Porque a gente está falando de mães com depressão, pais Ansiedade. exatamente, pais ansiosos, pais que têm dificuldades com seus próprios pais, que têm dificuldades em serem, que passaram por dificuldades familiares, abusos. Agora eles são pais. E nós estamos propondo para eles rever esse modelo de família. Eles precisarão olhar para dentro de si, quem sabe até recorrer a uma ajuda médica, psiquiátrica, psicológica, porque para a gente não perpetuar os dramas que nós vivemos quando da nossa filiação, para a gente não perpetuar, mas cortar esse cordão que nos prende até aqui e darmos para o nosso filho uma oportunidade de viver um outro tipo de vida junto com a gente. Porque senão a gente que é ferido vai continuar ferindo filhos, ferindo marido, ferindo esposa, ferindo pessoas. É hora de a gente buscar ajuda para sarar as nossas feridas. É verdade, é verdade. E sabe que uma frase que eu gosto de usar bastante, que depois as mães até repetem, falam assim, ai, porque todo domingo a gente tem uma live especial com famílias que já participaram do programa. E aí elas falam assim, Valéria, eu não esqueço dessa frase, está tudo bem, está tudo bem. Então, só que assim, não é? Está tudo bem hoje. Então, antes eu fazia 5 vezes. E aí me arrependia, chorava, não é? Então, esses traumas que os pais levam acabam acontecendo na casa, no comportamento, não é? Dos pais em relação aos filhos e vice-versa. E aí, a misericórdia de Deus se renova toda manhã. Amém por isso. Mas aí eu vou tentar ser melhor. Então, eu vou procurar ajuda, eu vou conversar, eu vou buscar informações para transformar isso em conhecimento e para aplicar dentro do meu lar para ser mais feliz. E para ser mais leve, não é? E para ser, eu gosto de um termo em inglês que chama tough love, que é amor firme. É o amor firme. Então, usar esse tough love dentro de casa como realmente um reflexo de Deus. Dentro do meu lar. E a gente está aí. E como seria a expressão em inglês amor firme e gentil? Gentle, talvez gentle, não é? Eu acho mais uma vez importante a gente inserir o gentil, sabe por quê, Valéria? Tem pessoas que foram com tanta rigidez, tem pessoas que foram criadas de uma maneira assim tão dura e que elas entendem o amor firme como o amor do chicote ainda. Não, eu bato porque eu amo. Aí você diz assim, precisa lembrar. Não, olha, mas dá para você amar firme, porém, ainda assim, gentil. Seja gentil. E aí a gente pode até abrir uma discussão de como nós aprendemos um tal de amor violento, né? Nós aprendemos o amor na base da violência, muitas vezes. E aí a gente diz hoje assim, não, eu apanhei muito mesmo, eu apanhei, mas eu não morri, estou aqui, por isso que eu bato nos meus filhos. E a gente não se dá conta de quantas feridas nós temos porque nós apanhamos, porque nossos pais, às vezes, sem saber, não é para culpar nossos pais, era o método de antigamente, era o método... Era o que eles sabiam, não é, Darleide? Era o que eles sabiam. Era o método 3-2-1 de antigamente. 3-2-1, pancada.
Mas hoje nós temos mais conhecimento, hoje nós temos muito mais condição de repensarmos esse modelo de maternidade, de paternidade, que atende ao requisito bíblico. Pais, não irriteis vossos filhos. Pais, sejam cuidadosos, transmitam pelo Espírito de Cristo o que é ser firme. Firme assim, sim, não, não. Que passar disso vem do maligno, né? Sim, sim, não, não. Mas o sim e o não, ele deve ser administrado para os nossos filhos com mais gentileza do que nos foi passado. Porque esta geração precisa da firmeza, mas também da gentileza. Especialmente porque nós estamos vivendo nos últimos anos sobre a face da Terra, nessas condições, e nós estamos muito mais doentes, nós estamos muito mais frágeis, nós temos crianças muito mais sensíveis à ansiedade, depressão, tentativa de suicídio. Então, nós pensamos que só os adultos sofrem de doenças mentais, sofrimentos mentais. Não, as crianças também. Então, se a gente entra com chicote, a gente pode estar acelerando adoecimentos emocionais importantes, porque o tempo em que nós vivemos hoje é um tempo que propicia muito mais doenças emocionais do que antes. E a gente precisa ter atenção com isso também, entre sermos firmes, porém gentis. Ai, amei essa palavra, realmente gentileza, a bondade, a não ira, que é o que a Bíblia fala, não é? Colossenses 3, 2, 1. Pais, sejam gentis, não é? Não irritem os seus filhos para eles não desanimarem. E as crianças, elas desanimam mesmo quando elas são tratadas com injustiça. Os pais, eu falo que uma das semanas do programa é como se fosse a cerejinha do bolo, assim. O bolo tá ok, tá pronto. Aí você põe a cerejinha, que é quando os pais entendem, Darleide, a diferença de punição e consequência. Exato. Mas com amor, não é? E vou usar essa palavra também, gentileza. Então, o amor, a gentileza, ela pode ser colocada na prática e vai fazer toda a diferença na educação das crianças, dos adolescentes. Firmeza não significa inflexibilidade, e gentileza não significa passar pano. Gentileza não significa passar pano para o mau comportamento. Assim como o verso, o método 3, 2, 1, não irriteis vossos filhos, não significa que os seus filhos não serão frustrados, que eles não podem viver nenhum tipo de frustração, que você questionados, ter tudo, que eles poderão agora, então, colocar a casa de ponta cabeça porque você precisa ser gentil e não pode frustrá-lo. Não confundam as coisas. Isso seria permissividade. Mas o que nós estamos dizendo é, sejam firmes, sim, sim, não, não. Mas façam isso com um pouco mais de gentileza do que fizeram conosco. Porque no nosso método 3, 2, 1, chinelada, restou uma geração de pais frustrados, doentes emocionalmente, frágeis, que verdade. em outros tempos, Valéria, falava-se assim, os nossos pais trabalhavam para nos dar o pão de cada dia. Nós, pais, eu faço parte dessa geração que num dado momento decidiu que iria trabalhar e dar tudo que nós não tivemos, tudo material. Mas nós deixamos nossos filhos sem o colo, sem o abraço, sem a presença, porque nós fomos buscar coisas que nós não tivemos para que eles tenham. E o que realmente importa hoje, muitos dos nossos filhos não têm. Não tem colo, não tem abraço, não tem olho no olho. E nós estamos tendo uma geração chamada geração de filhos do quarto. Há estudos que dizem que os nossos filhos estão ficando no quarto cerca de 6 horas por dia, sozinhos, quer dizer, em companhia dos amigos virtuais, dos vídeos, dos jogos, dos filmes. E nós estamos fazendo o quê? Buscando o conforto que nós não tivemos quando nós éramos pequenos para dar aos nossos filhos. E eles estão doentes porque eles não estão sentindo falta de roupa, de sapato, eles não estão sentindo falta de Netflix, eles não estão sentindo falta de séries, eles estão sentindo falta de pai e de mãe. Estão sentindo falta de um ambiente gostoso, acolhedor, alegre, firme e gentil, porque eles também precisam de alguém que diga não é não. Vem cá, vamos conversar sobre esse não, mas é não.
Deixa eu te A conexão. fale sobre isso. Me fale sobre o que você está sentindo. Quero te ouvir, meu filho. Me conta o que está acontecendo, abrir diálogo, falar de tudo, de homossexualidade, de namoro, de casamento, de fé, de igreja, de Deus, de tudo. Mas com o ouvido atento de quem quer ajudar o filho, e não de quem quer o tempo todo disciplinar rigidamente, entende? Bom, deixei aqui material para a gente voltar e conversar no outro momento sobre questões importantes da vida também. Quero, antes de tudo, dizer mais uma vez parabéns para você e para o Paulo, parabéns por essa conquista de ter a história de vocês, essa experiência na Índia, no livro, lançado pela Casa Publicadora Brasileira. Gente, não é assim, uma editora ali da esquina, não, é a Casa Publicadora Brasileira. Esse material no site cpb.com.br. cpb.com.br. Não é a historinha da carochinha, sabe? Naquele programa que você viu sobre educação, como desenvolver a fé religiosa do pequeno, você deve lembrar que a doutora Thalita falou que é bom que nós evitemos definitivamente contar histórias, fábulas, limitando as histórias bíblicas, porque as crianças, se elas acreditam em histórias fictícias, fábulas, e misturadas com as histórias bíblicas, quando elas descobrirem que fábulas são apenas fábulas, elas entenderão. Então as histórias bíblicas talvez não sejam tão verdadeiras assim. Faz tanto sentido, né? Faz todo sentido. Tá aí um livro com histórias reais de uma vida em missão, com crianças de outros países, como no caso na Índia, que eu indico por essa super leitura para você que é pai, mãe, está aqui com a gente, quer oferecer material bom que ajuda seu filho a desenvolver o senso de missão e de amor por Jesus Cristo na Terra. cpb.com.br, autoria da Valéria e do Paulo, um presente para as famílias. Deus te abençoe muito e parabéns. Obrigada, muito obrigada, Darley. Você realmente é uma mulher de Deus, assim, sua família é uma família de missão. E a gente só tem que agradecer, não é? O Paulo colocou aí os nossos contatos, nossos números, para as pessoas que quiserem entrar em contato com a gente, quiser saber mais. Amiga, sem palavras para agradecer tudo que você falou hoje para as famílias que estão aqui e as famílias que vão nos assistir também no futuro. Então, um beijo para você, um abraço para todas essas famílias aqui, tá bom? E até a próxima. Amanhã a gente continua essa série. Um beijo, tchau, bom dia. Bom dia, pessoal. Deus abençoe. Amém, tchau. Tchau. Olha só, pessoal, só para encerrar, então, quem quiser saber mais sobre o nosso programa, tá aqui, olha, 12 99727 5799. Pode entrar aqui na minha bio também para saber mais sobre o nosso livro, ok? No site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, e também quiser saber mais sobre esse programa Reforma em Família. Então, nós usamos um método chamado método 3-2-1, Reforma em Família, que tem como base a Bíblia. Então, as pessoas que são cristãs, famílias cristãs, que querem realmente fazer uma reforma no seu lar, entre em contato com a gente, tá bom? Um abraço para vocês, tchau, até a próxima live.